Pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos abrir um projeto de... Vamos criar um flyer hoje. Quero que vocês fiquem atentos com o que vamos fazer. Mas antes também gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal se ainda não é inscrito e colocassem um like, ok? Tá bom, aqui está a nossa tela. Vou criar um novo projeto. A medida vai ser 1080 por 1350, que é um canal que é um tamanho usado muito nas redes sociais. A resolução vou manter 200. Ok. Criar. Pois é, esse é o nosso tamanho. Pessoal, eu já coloquei aqui numa pasta tudo que vamos usar, não é? Basicamente. Então, eu já fiz o recorte da imagem conforme eu queria, então eu vou colocar lá as imagens que eu vou usar, no caso. É um projeto básico, simples, para muitos que já dominam Photoshop, porém é um projeto também muito difícil para quem está começando agora. Eu mostrei para o pessoal no outro vídeo como é que eu fui buscar essas imagens, porque não está disponível. Depois peço que você que é novo aqui visite o canal para ver o vídeo de como eu fui buscar essas imagens da Yola e do Bas. Desculpa, estamos habituados da Yola e do Tizi, não fala do Tizi. Prontos, já coloquei minha imagem aqui, vou começar a colocar os efeitos que eu vou querer usar. Na verdade, quando você está criando um flyer, primeiramente começa assim pelo fundo, mas eu decidi começar pela fotografia deles, porque parece flyer me levou nessa direção, mas é muito mais fácil quando se começa pelo fundo, tá vendo? Eu já tenho aqui algumas coisas aqui definidas, parece flyer. Calma aí. Aqui eu estou a criar um degradê para esse retângulo. Um degradê com base nas cores do carro. Eu peguei a parte mais escura e a parte mais clara do carro, para fazer exatamente o que é. São estilos, são imaginações. Enquanto design gráfico nós devemos ser criativos, o máximo criativo possível. Vou criar um retângulo mais fino, tá? Um retângulo mais fino. Vou buscar aquela cor que já está aqui no nosso gradiente. Aqui está. Vou trabalhar melhor com essa aqui. Desculpa família, se vocês deram conta, eu aqui usei o Ctrl T. Depois de usar o Ctrl T, eu vim buscar aqui esse ícone que me dá a possibilidade de eu distorcer a minha figura, percebe? Existem vários métodos mais fáceis, mas eu aqui, enquanto você está a criar, eu já dominas o Photoshop, aquilo que tiver na cabeça é que você faz, tá vendo? Mas existem muitos métodos, mas como já estão habituados a trabalhar, então são várias criatividades que a gente tem tido, tá vendo? Eu vou criar um retângulo mais ou menos do mesmo tamanho. Ok, exatamente. Vou colocar também as cores que eu já coloquei. Os outros já estão aqui no gradiente overlay. Essa aqui eu vou colocar aqui no centro. Vou colocar mais um no centro. Serão dois. Não, calma aí. Vou colocar apenas esse aqui primeiro. Vou outra vez Ctrl T e distorcer esse detalhe aqui. Assim, pessoal. Vou copiar. Olha, o copiar, se perceberam, eu estou a fazer Ctrl J. Ctrl J. Desculpa porque alguns detalhes estou a esquecer de me explicar. Ctrl J. Ctrl J faz a cópia automática e eu tenho logo duas câmeras.
Portanto, esses detalhes que eu criei agora, eu vou mandar todos eles vou meter todos aqui, agrupar numa pasta e vou mandar aqui para trás deles, ok? Ficam para trás deles. Yeah. Vou criar aqui um outro. Eu posso criar um retângulo para ficar lá atrás, como também posso vir aqui e colocar uma cor sólida. Onde que está a cor sólida? Onde que está, meu Deus? Desculpa. E aí, pessoal, eu posso colocar aqui uma cor sólida. Aqui está, cor sólida. Vou escolher um, ok. Esse cinza daqui eu gosto, sabe? Eu não gosto. Esse preto total aqui não queria, não fica muito bem para o efeito que eu quero. Yeah. Um preto assim, um pouquinho mais cinza, escuro, para mim fica melhor. Yeah, para o caso em concreto. Yeah. O que é que eu vou fazer aqui? Tá bom. Yeah. Vou fazer aqui o que? Eu vou criar aqui mais uma camada por cima. Esse aqui vai ser o meu fundo, né? Deixa eu tirar essa camada aqui que eu não preciso. Esse aqui vai ser o fundo. Às vezes é bom organizar as nossas camadas para facilitar enquanto a gente vai estar trabalhando, tá vendo? Aqui vou meter retângulos. Yeah. Então, aqui eu vou criar uma espécie de sombra. A sombra vai estar entre essa cor negra e os retângulos, ok? Se você tiver em dúvida em alguma parte, peço que coloque o vídeo em pausa ou repita, yeah? Ou até pode me puxar nas minhas redes sociais para fazer uma questão diretamente. Então vou pegar essa cor aqui escura e eu vou criar aqui. Espera, o que está acontecendo nesse momento? Deixa eu meter aqui 100%. Desculpa, essa camada está por baixo do retângulo, então o efeito que eu estou a tentar fazer, ele não está a atuar. Então estou a meter essa camada por cima do retângulo, ok? Não te esqueças disso, por favor. Se você já é profissional em Photoshop, sabe o que eu estou a me referir. Você que está a aprender e vai apanhando aqui aos poucos. Eu queria criar mais ou menos algo assim parecido. Então, só que esse efeito, eu vou querer que ele fique um pouquinho assim, mais natural possível. Eu vou usar aqui o efeito Gaussian, para ele ficar um pouquinho assim mais natural, ok? Consegue perceber o efeito? Ele estava assim natural, estava assim totalmente bruto, e eu ao criar o efeito Gaussian, ele vai ficando assim mais natural possível, percebe? Parece que tem uma sombra lá atrás, tá vendo? Yeah, é isso que eu queria exatamente criar. Ok, já consegue dar aqui um outro visual, um outro aspecto. Ok? Agora, eu vou criar um outro fundo, mas esse fundo vai ficar por cima deles também. Posso criar com um retângulo, não é? Aqui retângulo. Vou tirar esse contorno, não sei porque ele está a colocar esse contorno, está a colocar automaticamente. Vou tirar esse contorno porque não precisa. Eu posso naturalmente abrir aqui uma máscara. Posso naturalmente usar o degradê, se vocês preferirem, o que for mais conveniente para o momento. Como também você pode naturalmente usar nossos pincéis para fazer esse efeito, ok? Mas eu vou usar aqui o nosso degradê para dar uma mais suavidade. Está aqui nosso degradê. Vamos lá, pelo menos até aqui, então você vê que deu melhor, está melhor. Eu vou usar o nosso
efeito gaussiano, para dar mais moleza, fica mais natural, ok? Eu podia ter esse resultado mesmo só mexendo os nossos degradês, ou então o pincel, mas eu prefiro, ao invés de dar aqui um retoque com gaussiano, com efeito gaussiano. Eu vou tentar apagar um pouquinho aqui onde ficou um pouco escuro. Yeah. Ok, você consegue perceber que já está um pouquinho mais envolvente, ok? Porque o objetivo do Fly é uma necessidade de que as pessoas elas estejam dentro do Fly, está a perceber? Yeah. E aqui, como é uma zona que fica sempre com informações, contactos, não só, então convém ter sempre esse resultado para não ficar assim entre os nossos modelos, nesse caso cantores. Portanto, fiz essa parte, o Fly já está mais ou menos, não é? Isso aqui eu vou colocar como shadow ou sombra, algo assim parecido. Sombra, textura, pode ser assim? Textura de sombra, talvez. Yeah. Agora, sobre essa sombra, eu vou colocar o nosso texto. E qual é o nosso texto pessoal? O nosso texto é nada mais nada menos do que o título da música, que é o Blessed. Ok? Que é o Blessed. Se der em conta, o nosso texto está um pouquinho aqui com espaçamento, o que já estava assim automaticamente no Photoshop, mas eu vou retirar, que está aqui espaçamento, vou meter natural, como o texto devia estar. E claro, eu vou ter que usar uma outra fonte, não é? Eu tenho outras fontes mais inspiradoras para o caso em concreto. E eu tenho várias fontes que ficariam muito boas com esse projeto, mas epá, eu até fico em dúvida qual que eu devia usar. Mas epá, são fontes que não vêm com Photoshop, mas são fontes que você pode baixar, ou então eu vou dar um jeito de enviar para vocês, se vocês quiserem. E vou ficar com isso aqui por enquanto, Blessed. Estamos falando de hip hop, né? Vamos usar aqui um pequeno efeito aqui. Para não ficar tão verde assim, eu vou tirar esse verde e vou colocar aqui em branco. Não, calma, vou inverter. Desculpa. Não, esse mantém. Esse mais escuro é que eu vou tirar. O mais escuro eu vou colocar branco. Fica assim. Não, vou inverter, o verde vai para aquele lado. Era assim. E aqui já vai jogando com tua criatividade, com tua visão, tá vendo? Aquilo que está te agradando no momento é que você vai deixar. Vou colocar aqui o texto da plataforma. Caramba. Em todas as plataformas, é isso, né? Plataformas, é isso. Plataformas. É isso, não é planta, né? Plataformas. Vou usar aqui o amino, eu gosto do amino, por esse caso. Uso amino mais simples, mais fino. Amino também não vem instalado no Photoshop, você tem que instalar. Desculpa. Vou usar aqui espaçamento. Eu gosto. Ok. Aqui eu vou colocar disponíveis. Disponíveis. Pessoal, os flyers não podem ter erro. Depois são flyers de famosos. Vão andar, não sabes onde é que vai chegar esse fly. Por exemplo, aqui, tá? Níveis foi errado, porque a letra é tudo diferente. Deixa eu meter aqui em português. Para assim, meter níveis. Plataforma ainda tenho dúvida se está certo ou não. Deixa eu lá ver na internet, consultar aqui. Plataformas.
É bom sempre confirmar, estás a ver? A plataforma está certo. Às vezes escrevemos planta, né? E isso é um flyer de responsabilidade. Plataforma, em todas as plataformas. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver, vou copiar, vou dar Ctrl J para copiar essa camada, duplicar essa camada, Ctrl J, vou arrastar aqui em cima. Aqui vou escrever, meu Deus, eu não sei escrever Dizzy. Desculpa pessoal. D-Z, ok, tá bom. Dizzy. Vamos desculpar pessoal, vamos desculpar. É o dono do país. É mais fácil consultar do que cometer erros, né? Isso depende de ti, você pode colocar aqui e pode colocar onde você quiser, isso depende de vocês. Com o tempo não tem nome, porque a cara deles já vende. E acho que eu vou tirar mesmo o nome, sabes? Todo mundo sabe de quem se trata. Eu acho até que eu vou tirar os nomes. Acho que eu vou tirar os nomes. Yeah. O flyer ainda não está pronto, não é tudo. Calma aí pessoal. Disponível todas as plataformas. Pessoal, é o seguinte, eu baixei aqui as plataformas, porém estão com pouquíssima qualidade. Claro que eu podia até usar assim, nem é o que vai se imprimir, não é? Mas eu vou no meu Illustrator. Desculpa pessoal, deixa eu salvar aqui o meu projeto antes que alguma coisa aconteça fora do normal e eu perca esse projeto. Dizzy Viola. Projeto aula. Antes que alguma coisa aconteça aqui, não sei, eu vou pegar o projeto. Então vou no meu Illustrator e pessoal, eu depois também vou carregar vídeos de aula de Illustrator. Eu vetorizo melhor aqui no Illustrator. É possível assim no Photoshop você vetorizar também, mas eu prefiro o Illustrator para o caso em concreto. Vou abrir aqui qualquer tamanho, não importa qual tamanho é, só quero vetorizar aquilo, mais nada. Vetorizar é mais ou menos, para você que é iniciante, vetorizar é você voltar a dar a vida à arte, dar qualidade num projeto. Vetorizar é desenhar, ok? Mas eu não vou desenhar totalmente, há ferramentas automáticas. E essa aula no Illustrator, algum dia vou dar aula também sobre isso. Mas se perceber, olha a qualidade aqui e olha como vai ficar agora. Ok? É mais ou menos isso. Mas algumas figuras estão desfiguradas. Eu poderia muito bem arranjar, mas não vou fazer isso porque tenho aqui um outro projeto, um outro ficheiro onde eu posso recolher coisas com maior qualidade também. Claro que não tem tanta qualidade assim, mas quando eu clico aqui em Imagine Trace, ele volta a ter qualidade. Yeah? É mais ou menos isso. Agora, só que eles ainda estão juntos. Eu preciso separar eles. Então aqui vir nos expande e depois desagrupar. Estão todos separados agora. Obviamente que eu não sei quais são as plataformas que eles queiram lançar os seus projetos, então vou usar apenas aqui o que me convém. Vou excluir essa, eu não conheço todas as plataformas, não conheço o nome de todas. Vou excluir essa. Vou colocar essa aqui. Esse aqui. O Spotify ele conhece, YouTube. Ok? Essas estão boas. Não, essa aqui é muito bonita sempre. Estou aí pela beleza, não estou aí pela melhor, não conheço todas. Então vou usar aqui assim. Numa aula de Illustrator eu explico melhor sobre isso. E eu vou exportar aqui como, escrever aqui, ícone plataformas. Ok. Acabando isso, vou apagar, vou fechar o meu Illustrator, não preciso guardar isso.
Vou usar aqui o meu ícone aqui. Os ícones que eu escolhi, no caso. Eu não sei quais são as plataformas que eles vão apresentar esse projeto. Oh pessoal, esqueci de uma coisa muito importante. Mas que eu posso fazer aqui no Photoshop, que era exatamente apagar esses preenchimentos aqui. Eu não queria que tivesse no meu projeto. Eu devia apagar lá, mas como me esqueci, faço isso aqui no Photoshop. Tudo a mesma coisa. E agora vou dar vida a eles. Não, calma aí. Também não, né? Uau, tá melhor, tá melhor, tá melhor. E fica assim. Assim nosso pai tá quase. Mas ainda falta, pessoal, ainda falta. O que falta? Detalhes. Faltam detalhes. Deixa eu levantar aqui um pouquinho o meu carro, eu penso deles. Faltam detalhes. Como é que tem outra imagem? Não. Ok. Era para não ficar muito espaço aqui em cima, já que eu não vou usar nomes. Então tive que levantar um pouquinho mais. Então o que falta aqui? Eu vou adoçar o meu fly. Adoçar como? Vou começar, deixa eu organizar aqui o texto. Esses são os ícones. Esse Diziola, não sei se vou usar mesmo, mas se quiserem usar, vocês usem. Eles são conhecidos. Texto. Ícones. Isso aqui no ícones. Ok? Agora vamos fazer o quê? Deixa eu ver. Ok. Vou colocar aqui um efeito de luzes para destacar mais as minhas imagens também. Essas luzes eu vou copiar aqui essa cor clara. Ok. Não, calma aí. Deixa eu ver aqui mais no centro. Não vai ficar aqui, mas eu só para criar luz ainda. Não, calma, deixa eu meter um pouquinho maior minha luz. Não, calma. Aqui mais também. Ok, tá bom. Ok, esse aqui vou criar aqui um efeito, deixa eu ver. Linear cola. Epa, é só ver o vosso Photoshop, se for português ou inglês, não sei, depende do vosso Photoshop. Eu vou acrescentar mais uma camada, eu vou diminuir o tamanho. Ok. Eu vou dar mais presença. Ok. Eu vou criar mais uma camada. Vou dar mais presença ainda. Ok. Vou diminuir um pouco o tamanho. Ok. Para mim, essa é a minha luz. Mas eu vou converter ele com objeto inteligente para ficar apenas uma única coisa. E vou no meu efeito Gaussian. Ok. Percebeu como é que ficou? Ok, essa é a minha luz. Essa luz eu vou usar aqui num canto qualquer que vou preferir. Acho que vou usar aqui no lado do Dizzy. Acho que vai vir de cima, né? Acho que eu vou trazer ela aqui assim, de forma mais soft. Eu vou trazer ela aqui assim, porque eu vou ter outra ideia para essa banda aqui. A ideia que eu tenho está aqui na pasta.
Cadê a pasta? Desculpa, não é essa. Aqui está, essa é a ideia que eu tenho aqui. E aparece que o efeito ele está tudo preto, mas aqui não é problema. Não vamos tirar o fundo, não vamos. Só vamos dar aqui um detalhezinho aqui, usar nossas máscaras aqui. Esses efeitos estão aqui. Eu vou deixar o screen. Eu vou colocar aqui. E é um efeito que eu gosto, que eu acho que é muito bacana para esse tipo de conteúdo ligado a hip hop e não só. Mas esse aqui como um mais simples, então eu preciso usar a maior simplicidade possível também. Yeah. Ok. Luzes superiores. Tem que inventar algum nome. Ok. Agora deixa bloquear para não pegar eles mais. Por que não ficou mal aqui assim? Olha pessoal, não esquecem, vão colocando like, vão colocando like. Agora, só que tem aqui um detalhe, vocês repararem aqui nessa luz, que eu já bloqueei até elas, desculpa. Eu estou a reparar que elas estão um pouquinho fora do fly porque estão amarelas, está a ver? Está a ver? Estão muito amarelas, então estão um pouquinho fora do fly. Então vou tentar fazer o quê? Vou colocar eles na cor de uma flyer. Até já assim, viste? Tá vendo? Mas eu vou tirar esse efeito de cor. Deixa eu ver o efeito de... Vamos lá ver. É mesmo de cor, né? Fica... Não. É mesmo de cor, efeito de cor. Fica melhor. Yeah. Só que ele está mais enquadrado no fly, tá vendo? Agora, eu vou tirar um pouquinho dele aqui. Vou copiar o efeito aqui, copiar e vou colar no outro. Colar efeito. Yeah, sei, ficou feio, né? Vamos tirar isso aí, vamos tirar o excesso. Vamos tirar o excesso. Deixa eu ver como é que ele está. E ele só pode afetar aqui, só pode afetar essa região aqui embaixo. Eu não quero que ela afeta todo o meu fly. Essa é uma luz que está aqui embaixo assim naturalmente. Umas raízes básicas. Yeah. Ok, agora pessoal, vamos criar mais uma textura aqui, só para dar mais uma escuridão aqui. Não, vou preferir usar o pincel. Desculpa. Vamos pegar essa cor aqui, escura, ok. Deixa eu aumentar um pouquinho mais.
Vou usar o efeito Gaussian. Qualquer dúvida que tiverem que eu não expliquei muito bem, por favor, coloca a pausa, volta ao vídeo, para você voltar a ver e perceber. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, de alguma forma eu poderia explicar. Aqui faltou uma palavra em todas, talvez já não pode ter os erros, pode ter os erros. Ok, então, agora eu vou olhar para essas fotos, eu posso melhorar elas, enquadrá-las melhor offline. Então, vou começar por colocar luzes entre elas, sobre elas, aliás, seria essa expressão, sobre elas. Então, o que é que vai ser isso? Vou ter uma camada nova, essa camada vai estar sobre eles. Vou pegar de novo a luz verde. Há quem pode dizer que esse foi até muito verde, é o carro que eles escolheram, não se preocupada. Fica um carro verde, de esperança. Essa luzinha aqui, nessa senhora também. Poxa. Agora vou aqui no efeito Gaussian, mas vou usar o box de caixa. Ok, tá bom, 44. Vou criar outra camada também por cima das outras. E vou criar um pouquinho mais forte. E vou criar aqui assim. Não muito. Ok. Então vai ficar melhor. Aqui às vezes é uma questão de você verificar, sabes? Você olhar qual vai ficar melhor, qual vão agradar os teus olhos, qual você acha que vão agradar os olhos de alguém. Vai ficar muito forte. E acho que está melhor. Vou usar também aqui o efeito Gaussian de caixa, aliás, desfoque de caixa, para ficar mais natural possível. E acho que está muito, deixa eu diminuir um pouquinho mais. Isso aqui eu vou duplicar. Calma aí. Aqui mais já vem. Calma aí. Deixa eu dizer. Não, melhor formatar. E é efeito básico. Eu vou criar um terceiro que eu vou querer que fique um pouquinho mais forte em algumas zonas. Deixa eu meter por cima dos outros. Isso aqui você vai jogando com aquilo que está agradando aos teus olhos, tá a ver? Vai jogando com aquilo que está agradando aos teus olhos. Você pode meter quanta luz aí preferir. Ok. Certo. Aqui. Acho que aqui vou ter que tirar um pouquinho. O cabelo do cara. Agora. Tá tudo? Não. Estou tentando incomodar um pouquinho também.
Isso aqui deixa eu bloquear. Tem coisas que às vezes me incomodam, tá a ver? Isso de repente começou a me incomodar a minha visão. Talvez ficaria aqui, sabes? Você tem que ter aquele olhar, não é? E perceber que algumas coisas estão te incomodando, fly. Tem que ter esse olhar enquanto artista. Talvez ficaria melhor de lado e não aí. Ah, pronto, vou deixar mesmo lá, não tá? Fica mesmo aí. Se você acha que não ficou bom aí, coloque nos comentários se achou. Agora, não está tudo não. Falta pouco, pessoal. Eu vou agora dar um retoque aqui na foto desses caras. Vou usar o Camera Raw para isso. Estou aumentando a textura. Aumentando suas cores. Isso aqui também não é uma regra. É você olhar naquilo que achas que ficou melhor no resultado, tá vendo? Tem a ver com isso. Aquilo que todos vão dizer que não gostei. Tá vendo como ficou? Meio bonecos. Yeah. Deu um resultado diferente. Yeah, tem a ver com isso. Agora vou colocar aqui uma cor sobre eles, uma cor verde. Calma aí, onde é que eu fui? Onde é que eu estou? Sai daí. Efeito de cor aqui sobre eles. Yeah. Só estou a testar uma coisa, pessoal. Só estou a testar aqui uma coisa. Não, acho que prefiro não. Acho que prefiro não. Não, vou arriscar. E aí, pessoal, vou colocar um pouquinho só de verde. Não muito, não é? Nem tão pouco também, mas só um pouquinho só. É só para desenquadrar ainda mais no fly. E aí, pessoal, só um pouquinho mais. Acho que aqui tá bom. Só um pouquinho só. Yeah, só um pouquinho. Colocar a cor dele, do fly. Yeah, só esse pouquinho. O que acharam? Tá bom ou não? Ou tava melhor sem a cor assim? Ou tava melhor assim? Yeah, eu vou deixar assim. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu gosto de destacar mesmo a sombra, sabes? Eu gosto de destacar a sombra das personagens. Vai ser alguma coisa que eu vou fazer já por agora. Yeah. Eu vou destacar a sombra deles. Já criei aqui uma confusão, sabes? Eu vou criar a sombra. Não, vou aproximar as sombras aqui onde eles estão. Não. Eu estou a ver que vou ter que subir. Já tem uma confusão aí embaixo. Eu vou criar aqui a sombra. Calma aí. Vou criar aqui em cima. Vou criar duas camadas. Essa é a primeira camada, presta atenção. Aqui vai ser sombra. Aqui vai ser luz. Como já tem tantas luzes aí, então vou colocar luz, pessoas. Yeah, então eu vou criar aqui a partir daqui. Essa é uma aula que eu poderei dar lá mais para frente com detalhes, bem? Para você compreender melhor. Aqui vai ser apenas tudo rápido, não é? Mas você consegue, desculpa, níveis. Vai ser aqui as nossas curvas. As curvas. Olha, pessoal, ele criou uma nova camada, então vou ter que apagar essas aqui. Ele está criando nova camada. Yeah? Desculpa aí. Então, olha, eu vou aumentar a luz. Acho que aqui está bom. Vou dar Ctrl I. Aqui, Ctrl I aqui. Para bloquear por enquanto. E vou meter de novo aqui. E não precisa de camada, pessoal, desculpa lá. Aqui vou meter luz. Pessoas. Ele cria só para a camada. Aqui nas curvas também. Aqui vou baixar. Aqui vai ser nossa sombra, ok? Muito bem. Assim.
Também vou clicar aqui, nessa camada e vou bloquear com Ctrl I. Então, eu bloqueei porque aqui vai ser sombra. Bloqueei porque eu vou destacar as sombras e vou destacar as luzes no corpo deles, para perceber, bem como no carro também. Eu vou avançar um pouquinho, quer dizer, primeiramente vou vos mostrar como é que eu vou fazendo, depois vou avançar um pouquinho o vídeo para não ficar muito longo, para vocês depois verem como eu fui fazendo. Desculpa, tem que ficar aqui assim, ok. Meter 100%, olha, tá vendo? Essa sombra está feita aqui, mas aqui não vou precisar em zonas próprias que tem sombra. Por exemplo, aqui tem sombra, ok? Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui tem sombra, aqui tem sombra, aqui tem sombra, aqui tem sombra, aqui tem sombra. Tá vendo? Então vou destacando onde tem sombras, ok pessoal? Eu vou colocar o vídeo rápido para não... Pessoal, depois disso, vocês podem ver que ele ficou um pouquinho assim, muito demais, né? Eu gosto, assim tá clássico, mas nós podemos dar uma suavidade. A suavidade consiste em nós deixar um pouquinho mais natural ainda possível. Mas o destaque é esse. Podem ver o antes, esse é o antes, ok? Esse é o depois com sombras e com destaque na luz. Destaque na luz, a sombra, ok? Podem ver que há a diferença, não é? A diferença. Então, nós vamos tornar aqui um pouquinho mais soft, só aumentar aqui um pouquinho. Vamos cuidar aqui, ok? Um soft aqui, vamos começar com sombra. Clicando aqui no meio, tá vendo? Clicando aqui no meio, você consegue ter essa opção aqui do filho. Você vai deixando um pouquinho mais natural tudo aqui é sombra, ok? E também do mesmo modo vou deixar um pouquinho mais natural tudo aqui é luz. Se eu vir aqui no máximo você vê que quase desapareceu as luzes, mas eu vou voltar um pouquinho para trás. Porque a luz eu queria que eles ficassem aqui um pouquinho mais esticado mesmo. Tá vendo? Fica um pouquinho mais natural. Ele acaba dando um destaque assim mais artístico, tá vendo? Na arte. Então pessoal, eu podia terminar por aqui, mas vou acrescentar aqui, isso aqui é uma textura que eu deixei aí, vou fazer essa textura aqui assim. Vou voltar a ver aqui um modo de mesclagem que fica melhor. Gostei desse. Oh my god. Gostei desse, só vou dar um pouquinho mais de reforço, porque vejo que ficou um pouquinho apagado. Vou duplicar ele. Agora eu vou apagar no rosto deles. Um pouquinho no rosto deles, porque são pessoas de destaque, então assim ainda tem mais destaque aqui do que a textura. Não fica muito bem ter a textura aqui no rosto deles. Um pouquinho na roupa, aqui também, nesse aqui de baixo. Prontos. Um trabalho de profissionais. Parabéns para você que terminou o vídeo, parabéns para você que acabou de ver o vídeo até o final para compreender como é que fiz. Meteu pausa para entender bem os detalhes que eu usei. Parabéns para você. Se inscreva no nosso canal, vamos deixar o nosso canal crescer,
inscreva no nosso canal, vou fazer mais vídeos sobre isso. Yeah. Quem sabe você vai ser o próximo design gráfico do Dizzy, não sei. Yeah. Obrigado família, um abraço, one love.